Meu nome é Eduardo Derrira, sou goiano do interior de Goiás e 46 anos. Eu sou psicólogo corporativo, né? Então, eu trabalho há 26 anos com desenvolvimento de pessoas, sou administrador de empresas também, fiz as formações. Enfim, eu sou professor universitário de pós-graduação e de graduação também. Nesses últimos 26 anos que a gente trabalha com desenvolvimento de pessoas, Rodrigo, a gente nota uma carência nas empresas em termos de lidar com as pessoas. Quando eu comecei com o treinamento em 1999, em 2000, eu comecei a me ver nesse mundo do desenvolvimento de pessoas. E aí, em 2005, eu já era consultor do Grupo Cato, lá de São Paulo, 2005, 21 anos atrás, e depois eu andei por algumas empresas na gestão, na diretoria, na gerência de RH de algumas empresas grandes aqui de Goiânia, a nível Brasil também. Fui diretor da BRH há 12 anos, da Associação Brasileira de Recursos Humanos. E e depois que eu fui estudar todo o contexto psicológico dentro das empresas, eu vi uma carência do plano de cargos e salários, do treinamento de líderes, e eu fui especializar também em cargos e salários. E a DHI, a empresa que a gente está à frente hoje, ela tem 10, vai para 11 anos de mercado, na DHI. Eu saí do seletista, de cargos de diretoria de empresas em 2015, né? Então a gente trouxe essa bagagem de 2015 para dentro da DHI. E eu confesso com você, Rodrigo, que de 2015 para cá, atendendo várias empresas, porque antes você fica em uma empresa só, Rodrigo, e você se depara com os problemas daquela empresa, né? Então, a empresa que você está, o crachá que você está vestindo, você tem aquele problema. Agora, quando você parte para a consultoria, para o lado de atender várias empresas, nesses últimos 10 anos, Rodrigo, a gente já atendeu mais de 120, 130 empresas, com programas diferentes em cada uma delas. Então, a gente via um cenário diferente em cada uma delas. E agora, com a saúde mental, né? Eu sou também psicólogo clínico, atendo clínica também na modalidade da abordagem da TCC e da neuropsicologia, e aí a gente leva esse conceito também para as empresas, né, Rodrigo? Então, saúde Uhum. mental agora está em voga, entrou essa lei e a gente tem que... Entendi. E, Eduardo, você estava falando aí que quando a gente trabalha em organização é o Eduardo da Cato, o Eduardo da tal empresa, agora é o Eduardo É, da DHI. da DHI, isso. Isso, eu trabalhei, passei pela Cato, pelo Fujioka, Sementes Talismã, certificador Absolute, certificação digital também, fui gestor de RH lá também, então assim, são vários contextos. E agora na DHI atendendo várias empresas, né? Então assim, a gente tem salário, desenvolvimento de líderes, de seleção também, treinamento, e agora essa lei da saúde mental que chegou para mudar o contexto, Rodrigo, de verdade, mudar o contexto. Uhum. E assim, ó, e o que que tem de novo nessa lei? NR1, a gente está ouvindo falar disso, né? Uhum, uhum. NR1, o que exatamente é isso? Então, eu vou contar o contexto histórico para vocês. Na verdade, o que acontece, Rodrigo, é que ah, há muito tempo o governo vem gastando muito, não só o governo brasileiro, mas a nível mundial, os governos vêm gastando muito com afastamento por questões de saúde mental nas empresas, né? Então, o risco do burnout, o risco da ansiedade, da depressão, entre outros, né, transtornos que existem, síndrome do pânico. Então, eu mesmo, no consultório, atendo muito executivo em consultório de psicologia, né, que eu atendo aqui em Goiânia e online também. Então, a gente atende executivos que chegarem para a gente com a cabeça totalmente, como se diz, fora do eixo por questões do dia a dia. E aí os governos vieram gastando muito com isso, viu essa demanda crescente, principalmente pós-pandemia, porque a gente ficou cada vez mais preso em casa, preso dentro de um sistema, com várias incertezas. Então, no mundo corporativo, a saúde mental começou a se fazer presente de uma forma negativa, infelizmente, dentro das empresas. Então, a lei, a NR1, no Brasil, né, uma deputada ela fez a lei 14.831 em 2024,
e ela deu um ano para as empresas começarem a se adequar para começar uma fiscalização. E essa lei fala que o governo vai dar um certificado de saúde mental para as práticas de saúde mental. Porém, não se enganem, né? O governo não vai só dar um certificado, toma uma estrelinha para você que faz saúde mental, né, de forma correta na tua empresa. Não, não é assim. Veio a NR1 para complementar ela. Dentro da NR1, que é a norma regulamentadora lá da segurança do trabalho, ela fala o seguinte: as empresas são obrigadas, a partir de agora, a registrar, monitorar e ter ações de segurança do trabalho em termos de saúde mental. Então, veja bem, aquilo que o RH tradicional já fazia de forma fazia um treinamento aqui, fazia uma ação ali, nós temos que começar a oficializar isso com foco na saúde mental. Então, muda um pouquinho. Aquele treinamento que a tua empresa está acostumado a dar, um treinamento técnico, por exemplo, vou dar um treinamento técnico sobre o meu produto novo que chegou. Não, isso não encaixa. Estou falando desse tipo de treinamento. Estou falando de um treinamento realmente comportamental com foco na saúde mental. E isso é uma ação. Agora, a lei fala que a gente tem que documentar. Então, tem pouca gente falando da documentação, Rodrigo. Então, a lei fala para a gente o seguinte: vocês têm que começar a monitorar isso, oficializar isso, porque eu, governo, agora, eu vou te cobrar, eu quero saber o que você está fazendo, se você não tiver nada documentado. Entendeu, Rodrigo? Entendi. Mas você falou aí falou que isso é uma coisa importante, mas tem tamanho de empresa, qualquer empresa, como? Ah, Não sei se foi uma falha da lei ou se foi proposital, mas na lei não fala tamanho de empresa, Rodrigo. A lei não fala. Então, a empresa pode ser pequena, médio, grande, pode ter 2 colaboradores, 2.000, 20, não importa. A lei fala, todo mundo tem que fazer. todo mundo tem que fazer. Sim, Micro e pequenas empresas estão no mesmo, micro, pequena, média, está tudo no mesmo par. exatamente, Rodrigo. Eu que tenho 3 CNPJs, por exemplo, tem a da DHI, tem a da clínica, tem de outro negócio. A gente tem que ter uma documentação que nos respalde, né? Quando a gente tem colaborador registrado e a gente tem perigo de alguma ação trabalhista, a gente tem que ter as ações. O que é esse psicossocial? Tá. O psicossocial é o nome dado como se diz, para uma certificação, tá? Para um contexto de psicossocial, ou seja, eu estou falando do contexto psicológico em sociedade para a empresa. Só um momentinho. Ah, Eu queria pedir para quem está assistindo a gente, mandar um joinha, só para a gente saber se eles estão ouvindo bem, se o som tá bom, se o vídeo tá bom, se a internet tá boa. Quem pode importante. começar com esse joinha só para... Olha lá. Ok. Ah lá, o Paulo, mas... Ok. Mais alguém? Ou o resto, ninguém está ouvindo nada? A Vitória, a Letícia, ok. Olha que legal. Beleza. Legal. Então, pode explicar aí pra gente. E durante aqui da apresentação também, se vocês quiserem mandar um coraçãozinho, um joinha, só para a gente saber se está ouvindo, né, Eduardo? Isso é interessante, porque às vezes a gente está falando, não sabe se o som está chegando certo, a imagem, né? Não? Mas vamos lá, então. Você estava falando sobre psicossocial. Psicossocial é um termo com 2 campos, né? Psicológico, social. Então, são aspectos psicológicos do indivíduo e o ambiente das relações. E aí, quando a gente leva o psicossocial para a empresa, são fatores psicológicos que dão condição de trabalho que podem afetar a saúde mental do colaborador. Porque o afastamento é muito grande. Então, surgiu o termo psicossocial para a gente trabalhar a psicologia dentro da empresa como uma forma preventiva. Com uma forma preventiva. E tem que fazer algum documento especial, alguma coisa? Tem. Ou é tudo dentro do próprio social mesmo? Não, o E-Social ele vai fazer o registro oficial das ações. Agora, tem outros registros que são importantes, que são obrigatórios. A NR17, ela já falava para a gente da questão da ergonomia. Então, a ergonomia são alguns fatores que atuam no psicossocial. A ergonomia, a NR17, ela vai registrar. A NR1 falou para a gente o seguinte:
vocês precisam registrar os fatores de risco, o monitoramento que está sendo feito e as ações que estão sendo feitas. Então, assim, Rodrigo, o pessoal da segurança do trabalho, inclusive eu tenho muitos amigos e parceiros nessa área, eu milito muito com eles, né, há muito tempo, segurança de trabalho, eles falam para a gente o seguinte, olha, o PGR precisa ser atualizado todo ano. E lá no PGR, a lei fala para a gente que o psicossocial ele precisa registrar dentro de cada CBO o risco que aquele cargo tem. Por exemplo, Rodrigo, um cargo de secretária da empresa, ela tem um risco psicossocial pequeno, vamos supor, né, de um risco psicossocial pequeno. O gerente comercial daquela empresa provavelmente vai ter um risco psicossocial muito maior que o dela, pela atribuição da cadeira, do cargo. Então, o pessoal precisa colocar lá no PGR o seguinte, o risco desse cargo é pequeno, baixo, médio, tem que colocar lá no GRO, Segurança do Trabalho. Acabou por aí? Não. Algumas pessoas estão achando assim, não, eu só vou colocar lá no PGR e acabou, não preciso fazer mais nada. Aí que se engana. Isso aí lá na RDS-17 já colocava. Mas você tem que colocar lá e depois você tem que registrar que você está fazendo alguma ação de acompanhamento, registrar, tem que ter documentação de acompanhamento, alguma ação preventiva dentro da empresa também, Rodrigo. Então tem mais ações para serem feitas. Ô, Eduardo, como que era antes da NR1? O que essa lei 14.831 teve de novidade? Explica aí para a gente. Ela somente oficializou o que a gente sempre teve que fazer nas empresas. Então, os RHs mais estratégicos, eles tinham que fazer o que na empresa? Eles tinham que fazer treinamentos de bem-estar no trabalho, eles tinham que monitorar a pesquisa de clima, eles tinham que criar ações de qualidade de vida no trabalho, tinha que fazer algumas coisas. Só que algumas empresas, às vezes, não via isso como um foco estratégico do negócio. Então, eu olhava e falava assim, caramba, eu preciso mais do meu treinamento comercial para poder vender mais agora do que um treinamento de qualidade de vida no trabalho. De janeiro branco, de setembro amarelo, ou de prevenção a assédio. Eu não vou fazer isso agora, eu vou focar mais no meu treinamento comercial. E aí as empresas, algumas que tinham um RH mais estratégico, até faziam uma ação ou outra. Só que não era visto como foco do negócio. Então, a empresa dispunha a verba mais para o treinamento do negócio. E o que é perfeitamente aceitável. Só que agora a lei fala para a gente, não, empresa, agora você também tem que fazer os treinamentos de forma obrigatória. Entendeu? Som. O som, olha só. Pessoal, quem estiver ouvindo aí direitinho, vai dando ok. E um coraçãozinho. É importante para a gente, né, Eduardo? É importante, é importante. E aí daqui a pouquinho a gente vai liberar para perguntas. Só um momentinho. A gente vai liberar para pergunta, né, Gabriel? Aí vai liberar lá pelo chat, as pessoas vão perguntar lá para a gente ir respondendo, certo? Não, beleza. Então a próxima dúvida aqui, ó, que a gente apurou antes de começar a nossa reunião, é o seguinte: como que as empresas vão ser fiscalizadas? Já que você falou que o INSS está ali apurando como que está, aparentemente, como que está recebendo esses atestados, né? Como que vai funcionar na prática essa fiscalização? Então, supondo que lá na empresa X, na cidade de Goiânia, por exemplo, aconteceu algo e o funcionário pediu para sair. Tá, até aí tudo bem. Só que, como o governo não tem fiscalização para todo mundo, né, o Ministério do Trabalho não tem pessoas para mandar para todas as empresas e ver se todo mundo está fazendo, o que o governo vai fazer? Ele vai esperar uma denúncia, uma simples e pequena denúncia. Lá naquela empresa, em Goiânia, a funcionária saiu e ela reclamou, por exemplo, que o patrão estava assediando ela moralmente, que ela acha que era assédio moral e chama o advogado. O advogado vai lá e vai fazer o seguinte, vai fazer uma petição e vai acionar a empresa. E aí vai pedir na empresa, né, faça toda a sua defesa. Empresa, você está fazendo o psicossocial? É como se fosse um EPI, Rodrigo. Eu costumo fazer
a comparação, que se um funcionário tiver uma obra e ele cai lá de cima sem capacete, a empresa vai ser penalizada, né? Agora, se a empresa deu o capacete para ele assinou que pegou o capacete e ele não usou, muda um pouco a defesa. Então, psicossocial é a mesma coisa. Os advogados, na hora da petição, vão pedir que as empresas apresentem o que eles estão fazendo, se está tudo registrado. A empresa que não estiver fazendo, ela praticamente já perde a ação. Então, se o funcionário fala assim, não, eu fiquei com transtorno de ansiedade por conta da empresa. Né? Se a empresa não tiver feito isso como preventivo, não tiver tudo registrado, pronto, é como se a empresa declarasse, não, eu sou culpada porque eu não fiz nada. Então, eu tenho muitos amigos advogados e eles falam para mim assim, olha, Derrira, quando a gente for entrar com alguma ação, pedido de, sei lá, hora extra, alguma outra coisa simples, eles vão pedir também que a empresa apresente psicossocial. Porque se a empresa não estiver fazendo, eles vão ganhar. Entendeu? É como se a empresa estivesse dando um EPI para o funcionário. Eu estou fazendo as ações. É o meu equipamento de proteção individual. O coletivo também, né? Um EPC. Então, toma. Então, não vai ter fiscalização o tempo inteiro batendo na tua porta. Mas basta uma faísca para o Ministério do Trabalho bater na tua empresa e ver se você está fazendo ou não. Simples assim. Áudio, Rodrigo. Aqui na contabilidade, a gente sempre orienta os clientes que, de uma maneira geral, as fiscalizações hoje não é porta a porta, é DTE, né? Então, é domicílio tributário eletrônico ali, ó. Então, você vai receber uma notificação lá pelo portal, né? De cada órgão. No caso aqui, muito nosso, da Receita Federal, tem o ECAC, então a gente vai lá dentro do portal, a Secretaria da Fazenda do mesmo jeito, a Secretaria da Fazenda dos municípios do mesmo jeito. Então, a comunicação, ela sempre é muito eletrônica. Você acredita que a fiscalização também vai ser eletrônica? E também uma coisa, você falou de multa, vai ter multas nesse caso? Vai ter penalidade? Vai, Rodrigo. De maio de 2024, quando a lei começou, e a NR1 que saiu ano passado, deu prazo até maio de 2026, agora, para as empresas se adequarem. É uma fiscalização educativa, né? Então, assim, está sendo fiscalizado de forma educativa agora. Sua empresa pode ser que não teve alguma fiscalização ainda, porque ainda não teve um processo que alguém não pediu, tá? Mas a partir de agora vai começar a valer multa. E as multas podem variar por pessoa de empresa ou por objeto de causa, pode variar de 450 e poucos reais até mais de 400 mil reais, dependendo do caso. Não, então, repete o valor da multa, que eu acho que travou. Na hora que você foi falar, a multa foi tão alta que deu até uma travada na internet, o Eduardo. É porque assim, Rodrigo, a lei não fala o valor da multa. Então, ela tá factível de interpretação, entendeu? Então, cada cabeça de juiz uma sentença. O juiz pode falar o seguinte, não, a empresa é pequena, foi um caso só, é uma pessoa só. Ele vai avaliar o caso para depois configurar uma multa. Então, não tem um valor de multa. Então, ela está aberta. Né? De acordo com alguns pesquisas que a gente fez, a gente pode ver que pode variar de 400 e poucos reais até 400, depende do tamanho da empresa, não tem um valor certo. Vai depender muito da cabeça do juiz e da petição do advogado. Então, o mais certo que a empresa tem que fazer é se precaver, fazer o que tem que fazer, deixar tudo registrado. Quando tiver uma petição, a empresa só apresenta, olha, o psicossocial eu estou fazendo, ponto. Só isso. Não, beleza. Agora, assim, ó, como que a empresa vai ajustar a casa, né? Como que a empresa vai se ajustar do ponto de vista psicológico? Você falou que tem que... Legal. Como se fosse um EPI. As sim. informações é como se fosse um EPI. Se não for dada, vai ser analisada de uma forma diferente. Então, como que ela começa a se enquadrar e como que ela começa a fazer essa prestação de contas para o governo? Vamos lá. Ela tem que fazer registro dos dados. Primeira coisa, tem que ser feita a avaliação de cargo a cargo e passar para o pessoal de segurança do trabalho. Essa avaliação de cargo a cargo, a gente tem um questionário pronto, né, validado, Conselho de Psicologia, a gente aplica e fala, olha, esse cargo tem esse risco, esse outro cargo tem aquele outro risco, manda para o técnico de segurança do trabalho, eles colocam no PGR e no GRO.
Primeira coisa a ser feito. Segundo, depois tem que começar a fazer algumas ações de pesquisa interna de clima, questionário com os colaboradores, como se fosse aquela caixinha de sugestão, só que tem mais coisas. Então, na lei fala que a empresa tem que oferecer também acesso a serviço psicológico. Não estou falando que ela tem que dar serviço psicólogo para os funcionários, não. Um acesso, nem que seja um convênio com uma clínica, para desconto de funcionário. Pessoal, tem desconto. E fazer a verificação com pesquisas de clima, fazer depois os registros de palestra, conteúdo, treinamento de liderança, promover discussões internas, registrar isso tudo. Eu falo sempre que a gente tem os documentos, o funcionário vai assinar direitinho que participou daquilo, a empresa vai guardar tudo dentro da pastinha dela, lá do armário, registrado. Ações que nós fizemos mensais. Janeiro fizemos isso, fevereiro, março, fizemos essas ações. Então, vamos lá, repetindo. Primeira coisa, está no PGR e no GRO. Segundo, tem verificação. Terceiro, tem as ações preventivas. Deixa lá quieto. O dia que o fiscal vier e tiver alguma fiscalização, o fiscal vai falar assim, toque, toque, empresa, cadê? O que você está fazendo? Você vai pegar as pastinhas, vai pegar os registros, pega o segurança do trabalho e anexa lá e fala assim, estamos fazendo, estamos verificando, estamos tendo ações, o pessoal tem convênio, tem canal de escuta, então dentro da lei tem N coisas a serem feitas. Então, de certo modo, Eduardo, eu acho que quando a empresa começa a fazer esse tipo de trabalho, ela ajuda, ela colabora com vários pontos de vista dentro da própria organização, né? Porque ela começa a entender problemas e criar soluções também, né? Rodrigo, eu costumo falar que essa lei ela veio falar para a gente o seguinte: aquelas questões que a empresa já deveria estar fazendo em termos de cuidar do colaborador, de oferecer a qualificação da liderança, de escutar o colaborador, de promover campanha de combate a assédio sexual, assédio moral, porque hoje o assédio sexual é uma coisa muito comum, né? A pessoa falou torto, a pessoa pode entender como assédio sexual ou assédio moral, entendeu? Então a gente está pisando em ovos hoje para falar com as pessoas, porque a gente está com esse risco de interpretação. Então, são ações que o RH já deveria estar fazendo, só que agora a gente tem que fazer de uma forma oficial e catalogada. Então, vamos aproveitar a lei, Rodrigo, não só para cumprir a lei, mas para fazer realmente, para investir no melhor desenvolvimento dentro das empresas. Até porque tem pesquisas que mostram para a gente que a cada real que a gente investe em saúde mental da empresa, retorna de 6 a 7 reais em termos de faturamento para a empresa, né? Um ambiente melhor. Então essa questão de saúde mental é mimimi, nada a ver, né, Eduardo? Porque tem empresário que acha que é dessa maneira, né? Eu já ouvi isso demais, sabe, Rodrigo? Tem gente que falou assim, esse negócio de burnout é mimimi, né? O funcionário que não está querendo vender, que está dando desculpa para sair, fala que está com burnout. Gente, de verdade, eu já vi, não foi um nem dois, mas eu já vi muitas tentativas de suicídio por conta de burnout e depressão dentro da empresa. Inclusive, eu estava fazendo uma palestra sobre prevenção de... Eu fico triste porque eu estava fazendo uma palestra sobre prevenção dentro de um escritório que atende várias empresas sobre Setembro Amarelo, prevenção de suicídio, ano passado. Eu terminei a palestra e eu ainda falei para o pessoal assim, pessoal, nesse momento que eu estou falando, de acordo com as estatísticas, alguém pode estar cometendo, né, um suicídio. E aí, infelizmente, terminei a palestra, passou meia hora, Rodrigo, o pessoal me deu notícia, olha, Derrira, dentro de uma empresa cliente nossa aqui, uma colaboradora se suicidou nesse momento. Eles estão lá fechando as portas porque aconteceu, infelizmente, agora, dentro da empresa, dentro do banheiro. Ela foi para lá e cortou o pulso dentro do banheiro. Então, assim, dentro da empresa, sabe, Rodrigo? Então, assim, às vezes a gente fala que é mimimi, cara, não, cara, é saúde mental mesmo, é ciência, é comprovado, questão de saúde clínica. Eu trabalho com os pacientes em consultório, eu sei do que eu estou falando também, sabe, Rodrigo? Porque a empresa adoece a cabeça da pessoa de tal forma, porque está envolvido carreira, está envolvido sustentar a família, dinheiro, está envolvido muita coisa.
Então, se a gente tratar só como mimimi e não levar isso a sério, a gente está cometendo um grande erro. Ô, Eduardo, eu estou escrevendo aqui, ó, no nosso chatzinho ali, que já podem encaminhar perguntas. Anotar aqui, porque daqui a pouco a gente vai começar a fazer um bate-bola de perguntas aí, para Isso é ser importante. dinâmico também, né? Claro. Ô, Eduardo, agora, o que eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo é como que a contabilidade e a segurança do trabalho e a psicologia vão caminhar juntos para auxiliar as empresas, nesse assunto específico. Excelente pergunta. A gente estava até comentando, né, Rodrigo, que os escritórios de contabilidade, eles têm o dever de ofertar pelo menos alternativas para as empresas, de avisar que vai acontecer essa fiscalização, que pode ter multa, porque o coração da empresa está no contábil, né? Então, o contábil, ele controla ali o coração da empresa. Então, a contabilidade, junto com as outras áreas, ela começa a avisar e ofertar. Fala assim, ó, pessoal, corre atrás disso, corre atrás daquilo. E isso que a dinastia está fazendo, a dinastia tem uma presença, sabe, Rodrigo? Eu te conheço há, brincando, 10, 11, 12 anos, antes da DHI ser criada, a gente já era amigo, então, assim, eu conheço a sua responsabilidade como profissional e da dinastia, que eu vi a dinastia crescer e hoje impressiona a seriedade da dinastia hoje e os profissionais que tem dentro da dinastia chega a assustar o crescimento que teve. Então, assim, a dinastia está fazendo um papel muito legal de ofertar para o pessoal, tem essa opção. E a segurança do trabalho, ela vem junto para poder registrar isso dentro do PGR e do GRO. E cuidado, pessoal, porque assim, nem sempre vai precisar de tem segurança do trabalho que às vezes vai querer refazer todos os ASOs da empresa. Não é por aí, tá? ASO, atestado de saúde ocupacional, não é preciso refazer tudo, porque senão vai querer te cobrar para refazer tudo. Não. O que a segurança do trabalho vai fazer, ela vai registrar no PGR, na renovação do PGR, e no GRO, nos grupos de risco, quais são os riscos. Ponto. Tá? A Tec Segurança do Trabalho, ela finda aí, ela registra. Agora, a parte da psicologia, para poder fazer o quê? Para poder fazer as ações preventivas, os registros das ações preventivas, os conteúdos de liderança, o canal de escuta das pessoas, a oferta de serviço. Então, são áreas que elas precisam andar juntas. Então, reiterando, a contabilidade oferta, avisa, a segurança do trabalho registra nos relatórios e a psicologia vem para fazer as ações. E aí elas precisam casar para isso tudo estar documentado. É fiscalização. Nós temos documentação. Parece que tem pergunta já no chat, Rodrigo. Tem, mas antes disso, você me deixou numa dúvida. A empresa agora vai ter que contratar psicólogo? Não. Ela não precisa necessariamente contratar psicólogo. Né? Ela precisa ter profissionais capacitados, pelo menos que façam um projeto para elas. Né? Qual o projeto? Tem que ter um canal de escuta, tem que ter a capacitação da liderança, tem que ter os conteúdos mensais, tem que ter palestras informativas. Então, são trabalhos preventivos. Veja só, Rodrigo, você levantou uma questão interessante da psicologia na empresa. Tem o trabalho preventivo, que são os registros das ações, as pesquisas, e tem um outro trabalho preventivo educativo, né? E tem um outro trabalho de quando acontece, por exemplo, um caso dentro da empresa de assédio sexual, assédio moral, por exemplo. O trabalho preventivo, você está ali fazendo um trabalho de informação preventiva. Você já está protegido. Você, olha, eu estou... Porque fazer esse trabalho, Rodrigo, não significa que a empresa não vai ter nenhuma ocorrência, concorda? Sim. O trabalho preventivo a gente faz. Eu tenho uma palestra, eu tenho documentação. Agora, pode acontecer de um assédio moral, de um assédio sexual. Pode acontecer de uma pessoa entrar em estado de burnout, depressão, ansiedade. Pode acontecer. Só que o trabalho preventivo está sendo feito.
Isso é importante. Agora, quando tem um outro caso desse, é importante que a empresa encaminhe para profissional da psicologia, que a empresa se importe com o que está acontecendo e não simplesmente vire as costas. Uhum. Então, a empresa começa a tomar atitudes, por exemplo, né, está surgindo muita decorrência de assédio moral no setor X. Vamos ver se realmente está acontecendo, a empresa começar a investigar e se precisar tomar alguma atitude, a empresa que tome atitude. Então, o principal de fazer é o preventivo. Agora, as Uhum. ações corretivas, quando acontecer, é caso a caso. Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui, ó, aqui da minha empresa mesmo, ó, Dinastia Contábil. Quais são as ações preventivas as empresas podem implementar para reduzir o estresse e burnout no ambiente de trabalho? Desculpa, Rodrigo, repete, por favor. Vou repetir aqui, ó. Quais ações preventivas as empresas podem fazer, quais as ações preventivas as empresas podem ser implementadas para reduzir estresse e burnout no ambiente de trabalho? Ah, boa pergunta, boa pergunta. Então, você tem conteúdos mensais, informativos, campanhas, palestras ao vivo ou gravadas. Você pode ter conteúdo e roteiro para líderes, para desenvolvimento de líderes, programa de desenvolvimento de líderes, plano de ação psicossocial. Você pode fazer um plano baseado nas pesquisas que você faz, você cria as ações. Então, dependendo da empresa e da pesquisa que for feita, a gente pode criar ações diferentes, né? Você pode ter grupos educativos online ou presenciais, né? Oferecer desconto para as pessoas em algum consultório de psicologia que você escolha, da sua escolha. Pode ter mentoria para os líderes, grupos psicoeducativos terapêuticos, né? O próprio PDL, Programa de Líderes. Então, na lei, a própria lei 14.831 fala N ações que nós devemos cumprir, e aí o plano tem que ser feito. A lei fala que a gente tem que ter promoção de saúde mental, implementação de programas, oferta de acesso psicológico, como eu falei, promoção, conscientização sobre a importância da saúde mental. Então, quer dizer, você tem que ter um informativo corrente. A Tatiane Rangel perguntou aqui, ó, em quais situações do ambiente de trabalho mais geram riscos psicossociais? Tem Obrigado pela alguma? pergunta. Obrigado pela pergunta, Tatiane. As situações que mais geram riscos dentro da empresa vai depender muito do setor, da liderança, e principalmente da interpretação das pessoas. Então, eu já vi, por exemplo, setores comerciais com nível de estresse muito alto, setor de marketing, setor de TI por entrega de prazos. Só que eu já vi também, por exemplo, um caso que aconteceu em consultório, uma pessoa que era secretária, recepcionista, com estresse nas alturas. E aí você pode se perguntar, poxa, mas recepcionista, ela só recebe, né? Só que a interpretação dela é que ela pode trabalhar com pessoas, ela pode ter pânico de pessoas. Então, para ela, estava muito complexo trabalhar ali. Então, a empresa começa a identificar aquilo ali, pode mudar ela de área, se ela tiver perfil para outra área, entendeu? Então, as situações, Tatiane, de cobrança da empresa e cobrança da pessoa interna com o próprio resultado dela, depende muito de cada cenário e de cada liderança também, né? Ó, a Gleuza entrou, nossa amiga, ela tá num ambiente muito bonito, parece que ela tá na fazenda, ó. Né, Gleuza? Tá ouvindo a gente? Daqui a pouquinho eu vou liberar o som para todo mundo. Eu sei que se a Você Gleuza vai? estiver, se a Gleuza estiver na fazenda, eu tô com inveja dela, porque eu amo fazenda. Eu também. Lá de Umas. Agora, ó, a Andréia Cesária Certo. Ela fez um perguntou. comentário aqui. Oi? Ela fez, eu estava vendo aqui o da André, ela falou assim, não, você Ó. tem que estar no PGR, sim, concordo, e precisa também estar no PCMSO, por isso os riscos aparecem no ASO. Sim, o risco aparece no ASO, mas tem que ver a questão da validade do ASO, né? Então, uma dúvida, esse canal de comunicação já estava previsto dentro da... Uma dúvida, esse canal de comunicação já estava previsto dentro da NR5. Pois é, André, pegaram
N coisas lá da NR17, alguns canais da NR5, algumas ações, compilaram tudo na NR1 e colocaram na Lei 14.831. O autor dessa lei, 14.831, é uma deputada do Nordeste e ela compilou N fatores e colocou tudo dentro de uma lei só. E aí a NR1 vai falar o seguinte, as duas caminham junto. A NR1 vai falar assim, nós vamos fiscalizar isso aqui tudo de uma vez. Então, assim, Rodrigo, você tinha pequenos fragmentos em algumas NRs, em termos de saúde mental. Só que isso não estava documentado de uma forma explícita, para ser fiscalizada. Então, o que eles fizeram, André, foi uma forma de poder fiscalizar tudo. Então, colocou lá dentro da NR1, tem 3 parágrafos lá. Além do risco químico, tarará, tem que ter o psicossocial, né, por exemplo. Então, pediu para colocar tudo lá. E aí a Lei 14.831 veio nortear as ações. O que eles fizeram? Compilaram tudo dentro de uma norma só. E aí a pergunta da Andréa é, e você faz a parceria para avaliação de psicossocial? A pergunta da Andréa, se a gente faz a parceria, sim, Andréa, sim. Hoje, o foco nosso aqui na DHI está mudando para caramba. Tá, até a mudança foi até, Rodrigo, vou te falar bem a verdade. O Rodrigo, pessoal que me conhece, quando eu comecei na DHI, eu era um profissional executivo de outras áreas, conheci o Rodrigo, e quando eu comecei o projeto da DHI, o primeiro cliente que eu sempre tenho isso com uma gratidão, o primeiro cliente da DHI que foi indicado foi o Rodrigo que me indicou. Então, assim, o Rodrigo, ele mora no meu coração porque ele tem um papel muito importante na minha vida. E o Rodrigo lembra que a gente sempre, nós fizemos já, André, mais de 20 planos de cargos e salários em Goiás e no Brasil. Treinamento de líderes, né, alguns eventos, por exemplo, semana que vem eu estou na empresa na HP, fazendo treinamento para os líderes da HP, sexta e sábado, para os líderes. Então, esses eventos levou a gente da DHI, André, a criar todo um pacote de serviços para trabalhar psicossocial, porque as empresas estão pedindo demais. Então, a gente faz essa parceria para fazer essa documentação, fazer esses conteúdos, sabe, André? Para a gente poder trazer as empresas, para as empresas estarem protegidas. Sim, mudamos de foco para atender o mercado, André, realmente, nós temos isso. A Vitória fez outra pergunta aqui, ó, Rodrigo. Não, mas antes de responder a pergunta da Vitória, eu vou seguir um pouquinho aqui a nossa Quero agradecer muito a Andréa Cesário, viu, André? É muito importante a sua participação, a lembrança da NR5 e do PCMSO também. A Andréia, eu já fiz curso com ela, sabia? Não a Né? conheço. Está fazendo curso de psicanálise. Eu comecei Psicanálise? não terminei, e eu acredito que ela já deve ter terminado. Olha só, adoro psicanálise. Não atendo para psicanálise, mas eu adoro psicanálise. Bom, a última pergunta que eu tinha te feito aqui do nosso planejamento é como a contabilidade, a segurança do trabalho e a psicologia andam juntas e também se vai ser obrigatório contratar psicólogo. Você já disse que não precisa de contratar psicólogo, mas é importante ter um plano, né? É importante ter um plano, porque uma hora a conta vem. Quanto a gente menos espera, vem alguém fazendo o pedido. Cadê o que você está fazendo, né? E assim, ó, é isso que eu queria entender. Quando que essa hora vai chegar? Tem que ter prazo? Você acha que o governo, você já falou lá no início, que a partir de maio, que aproximadamente vai começar a ter a cobrança na prática. Mas você acha que vai ter mudança de prazo? Qual que é a sua análise pelo que Não, você está Rodrigo. vendo? Não, o Rodrigo, desculpa, o governo ele faz uma coisa meio que padrão. Quando ele vai implantar, você já viu que ele dá um ano para o pessoal se adequar? Aham. Tirando o e-social eles deram um monte de anos, né? Até que eles foram fazendo as, as alterações do e-social, enfim. Mas a lei saiu em 2024, eles deram até 2025 para o pessoal se acostumar. 2025 a 2026, a fiscalização já está valendo, sem multa, de forma educativa. Eu costumo fazer até aquela comparação, pessoal, que quando você está numa uma rodovia, eles colocam um sinal de um semáforo. Você já viu? Eles colocam a fotinha na rodovia
e tá lá assim, em teste, você já viu? Aham. Em teste, você passa lá, você vê a sua velocidade. Aí depois eles falam assim, valendo. Aí você passa, a multinha já tá valendo, mas você estava acostumado com a velocidade naquela rodovia. Aham. Essa lei, o em teste, tá valendo até maio desse ano, agora. Aham. Então, o em teste na plaquinha da multa tá valendo até maio. A partir de maio agora de 2026 para frente, já tira a plaquinha do em teste, a multa já tá tirando fotinho, entendeu? Então, a lei já está sendo fiscalizada, mas a partir de maio vem a multa. Ô, Eduardo, uma coisa aqui, ó, que você falou. Tem aquelas palestras de conscientização do Setembro Amarelo, do Janeiro Branco, eventos do Dia das Mães, do Dia dos Pais, outra coisa, palestra, enfim, palestras diversas dentro da empresa, esse tipo de trabalho, de certo modo, ele também já atende a NR1 e fazer uma pesquisa de clima em sistema, alguma coisa assim, também já é um pré-atendimento a esse requisito da NR1? O conjunto das ações. Vamos lá. Eu vejo uma chuva de conteúdo no Instagram, nas redes sociais, do pessoal vendendo. Compre aqui o seu kit da NR1. Compre aqui as ferramentas, esteja protegido. Compre aqui não sei o quê. Assine o sistema fulano de tal. Eu já tive participação em algumas reuniões, até de uns sistemas legais e tal. Só que pela fiscalização, se você só implantar uma pesquisa de clima, ponto e acabou, você faz uma pesquisa de clima e você não tem tratativa, você não tem ação e você não teve registro lá nos documentos de segurança do trabalho. Então, não vale. Ah, vou fazer só pesquisa, vou contratar um sistema só aqui, tá valendo. Não, 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 não. Você tem que registrar em PGR, você tem que registrar em GRO, entendeu? Você tem que ter os registros. Habilidades. Você tem que ter os registros, você tem que ter a pesquisa e você tem que ter as ações preventivas. Só um deles não adianta, fica solto, entendeu? Uhum. Só o técnico de segurança do trabalho atualizando o PGR. Já está ok? Ou precisa de fazer todos os ASOS, por exemplo? O que você fala sobre isso aí? Não entendi, Rodrigo. Repete, por favor. Aqui, ó, só o técnico em segurança do trabalho atualizando o PGR. Você Certo. acha que está ok? Ou precisa de refazer todos os ASOS? Não, não, não. Não, 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 não. Aí que tá. Os ASUS, eles têm validade, então o ASUS tem que acompanhar a validade, né? Dentro do ASUS, lá NR5, já tinha algo sobre. Depende de função. Agora, o que precisa ser colocado no PGR, e no PGR vai CBO por CBO, você tem que colocar qual que é o risco daquele CBO. Tem que Entendeu? colocar. Tem que colocar. Tem que ficar PGR. explícito. Tem que estar explícito. Uhum. Se o risco é pequeno, se é médio, se é muito grande, entendeu? Então, por exemplo, quando eu estou pegando para fazer algumas empresas, tem lá, a empresa me passa a lista de cargo, eu pego a descrição de cargos, né? Faço uma entrevista com um funcionário daquele cargo, e aí eu vou fazer dentro daquele cargo lá, quais são os riscos daquele cargo. Né? Tá lá, risco médio, tudo. Passo para o pessoal da segurança do trabalho. Agilizo o trabalho deles, eles colocam PGR. Eduardo, você viu que a gente está com 39 pessoas nesse ambiente? Excelente. E a divulgação foi muito rápida, hein, Rodrigo? Se a gente fizer um outro evento, vai ter mais gente com mais dúvida que às vezes não conseguiu participar hoje. Exatamente. As pessoas estão fazendo perguntas. A gente só vai terminar de fazer as perguntas que a gente já tinha pré-combinado, né, Derrida? E aí, depois, a gente já vai até responder algumas perguntas que já estão ali também. E por exemplo, paramos a pergunta da Vitória Letícia aqui, ó. Da Vitória Letícia. Mas a gente praticamente, Vitória Letícia, quais os riscos psicossociais a empresa precisa mapear obrigatoriamente? Já responde aí, Eduardo. Tem uma lista de riscos psicossociais obrigatórios, não tem uma lista fechada dentro da NR1. Agora, alguns riscos precisam ser mapeados obrigatoriamente, né? Organização, carga de trabalho, conteúdo e clareza de trabalho,
Desculpa, a liderança, né? A gestão, como é que está a gestão? Assédio no trabalho sexual e moral, as relações interpessoais, segurança psicológica, reconhecimento, segurança jurídica, nível de trabalho noturno, de responsabilidade, nível de entrega. Então, eu poderia abrir meu questionário aqui para todos e mostrar para as pessoas aqui a lista dentro de um teste psicológico que a gente tem, que a gente mede. Então, você falou aí que a nossa divulgação não foi tão rápida, né? A gente não teve muito Não, tempo. eu falo que foi rápida, né? Quer dizer, foi rápida, quer dizer, exatamente. Então, eu até convido todo mundo que está aqui, se não estiver seguindo a Dinastia Contábil lá no Instagram, também seguir, que a gente sempre faz a divulgação dos nossos eventos lá pelo Instagram, pelo próprio Simpla também. Respondendo à pergunta da Vitória, eu poderia compartilhar aqui uma tela? Pode. Ver aqui. Me deem ok quando estiver vendo a tela. Ok. Então, Ó, estão vendo? quem Estão tiver vendo, vendo, Rodrigo? dá um joinha, só para a gente entender que está vendo. Ó. Ninguém está vendo, Eduardo. Não? Deixa eu mudar aqui, então. Ó, tem gente que está dando joinha, tá vendo? Estão vendo? Agora sim. Eu não sei Oi, por que eu vejo os joinha. Estamos Oi, vendo. Ah, então ótimo. Legal. Então, isso aqui, ó. Avaliação dos riscos psicossociais por cargo pré-NR1. Tá? Então, aplicação de questionários estruturados. E aí tem aqui, carga cognitiva, exigência de alta concentração, exposição de conflitos, monotonia do trabalho, tomada de decisão rápida, trabalho em ambiente de alta tensão, cargas emocionais intensas, responsabilidade por segurança de outras pessoas, excesso de demandas simultâneas, necessidade de adaptação contínua, fragmentação de tarefas, alto volume de informações, pressão temporal, trabalho físico exaustivo, ritmo de trabalho elevado, disponibilidade contínua, escalas irregulares, turno noturno, necessidade de interação contínua, alta responsabilidade, trabalho sob normas rigorosas, necessidade de precisão, complexidade de tarefas, trabalho repetitivo. E tem a avaliação comum também nos situacionais, né? Um cenário normal de sobrecarga de trabalho do cargo, cenário com pouca demanda, nível de exigência emocional do cargo no cenário normal ou no cenário de pouca demanda, nível de conflitos, apoio do líder se faz necessário, ambiente de trabalho no cargo hostil. Então, você tem todas essas avaliações para, no final, você tem uma classificação, por exemplo, ó, risco médio. Risco muito alto, médio, pequeno. Isso aqui vai lá para o PGR. Isso aqui a gente faz, manda lá para o PGR. Então, só mostrar um exemplo para vocês. Eduardo, é esse tipo de trabalho que o fiscal vai pegar, então, provavelmente. Não só esse. Esse aqui é uma avaliação que a gente manda para o PGR. Depois você tem outras N ferramentas de pesquisa dentro da empresa e ações contínuas. Uhum. Entendeu? Esse aqui é só para o PGR. Percebe? É. Esse aqui é só levantamento para o PGR. É um conjunto. Provavelmente vai ver o book, o que foi feito para Exatamente. chegar na conclusão do trabalho. Algo mais ou menos nesse sentido. Exatamente. Acho que a gente já está chegando na última pergunta aqui, viu, Eduardo? Eu sei Manda, porque depois tem o pessoal aqui, tem 40 pessoas. Eu sei que é chato, mas temos que caminhar para o final, né? Que é muito bom a gente estar conversando, né? Quem tem um RH interno ou tem a clínica lá de segurança do trabalho, está livre desses procedimentos, Eduardo? Não é questão nem de estar. Boa pergunta, viu, Rodrigo, que você fez. Mas não é que assim, eu já tenho um RH aqui, então já estou tranquilo. Mas eu já tenho. Tem muita gente que fala isso para mim. Eu já tenho a clínica aqui, Derrira. A clínica aqui ela vai fazer para mim. O que a clínica vai fazer? Ela vai fazer a documentação de PGR e GRO. A clínica vai fazer pesquisas contínuas, verificar, fazer relatório de como que está, né?
A clínica vai fazer conteúdos de liderança, vai fazer as palestras, vai fazer as ações, vai registrar. Então, tem que ter um conjunto, sabe, Rodrigo? Então, só ter o RH e ter a clínica não quer dizer que você está livre. Você tem que ter o RH, você tem que ter uma clínica, mas que façam um trabalho em conjunto. A clínica vai registrar em PGR. Agora, o restante, você tem que ter alguma coisa atuando, ou uma pessoa dentro do RH ou fora, que vá fazer a implantação das ações. Entendeu? Entendi. Bom, pessoal, agora eu vou passar aqui para as perguntas que ao longo dessa apresentação a gente teve. A gente parou ali na Vitória, que foi quais riscos psicossociais a empresa precisa mapear. Agora nós vamos passar para a próxima aqui, que é assim, ó, como uma empresa pode criar formas de acompanhar relato informal e formal de assédio ou pressão excessiva, por exemplo. Quais as ações para evitar processos judiciais e multas? Hoje a gente sabe que qualquer coisa pode se sentir pressionado, né? Então, Rodrigo. Uma forma de fazer validação de princípio é ter processo claro de metas já na contratação? Talvez a pergunta, eu vou até refazer ela para essa perspectiva. Porque se a pessoa tem acesso ao que ela vai fazer para aquele cargo que ela vai executar, ela, de certo modo, não pode se sentir pressionada, porque ela teve acesso àquela informação antes mesmo de ser contratada. Você não concorda, Eduardo? Concordo, Rodrigo. E aí, como tu é da parte contábil, acho que você vai concordar com o que eu vou falar agora, que é o seguinte, no mundo empresarial, a palavra jogada ao vento e nada é a mesma coisa, né? Então, se você não tiver um papel assinado, eu já vi N funcionários falar assim, eu não sabia o que era para fazer aqui, eu não sabia dessa minha meta para entregar, eu não sabia. A desculpa vem que eu não sabia. Então, nós temos várias formas de fazer esse acompanhamento. Então, por exemplo, você tem questionários de diagnóstico, canal contínuo de escuta, uma pesquisa de clima completa, você tem escuta psicossocial, mapeamento de risco por área, ok, indicadores de absenteísmo e turnover. Só que a descrição de cargo é uma coisa contínua que a empresa precisa ser feita e precisa pegar a assinatura dos colaboradores. Vem cá, aqui é a sua descrição de cargo, né? Eu que faço muito plano de cargos e salários, está aqui a sua descrição de cargo, colaborador, assina aqui que você está de acordo, por favor, que essas aqui são suas atribuições, essas aqui são as metas que você tem que entregar. Porque quando você cobrar do colaborador, ele vai falar que não sabia, você tem o documento assinado, ele vai pensar duas vezes antes de falar que não sabia, porque você tem tudo assinado. Então, documentação é fundamental. Só a palavra, eu falei para ele, é que nem feedback, né? Você passa no corredor e fala assim, não, eu dei feedback para a pessoa, tá? Você deu? Eu passei no corredor e falei que ela tinha que melhorar. Isso não é feedback. Feedback. Senta numa sala, pega uma folha, escreve, pega a assinatura, fala o que tem que melhorar, fala o que teve de bom. Faz do feedback um evento e não uma conversa de corredor. Tudo tem que ser. É um feedback profissional estruturado, né, Eduardo? Dentro de uma sala sentado. A pessoa tem que sentir que está sendo um momento de avaliação para ambos os lados, porque feedback, ele é uma avaliação tanto do colaborador quanto da empresa, sempre, em todos os feedbacks. Porque o colaborador está analisando o ambiente e a empresa, né? Eu sempre falo que aqui na Dinastia Contábil, os nossos colaboradores são clientes. Então, nós temos que tratar melhor os nossos clientes internos para que os nossos clientes internos tratem os nossos clientes externos muito bem, né? Então, a gente já coloca ele na posição de cliente, porque a gente está aqui o tempo todo querendo que ele se sinta bem, que o ambiente seja bem, que as coisas estejam bem, né? Para que ele desenvolva. Na DHI também nós fizemos o feedback formal agora do começo do ano, sentamos, trouxemos até um salgadinho, um refrigerante para o pessoal, um chazinho, o pessoal se sentiu bem, vamos conversar sobre o ano de 2025, como é que foi as metas, se a gente precisa melhorar, então a gente tem todo um feedback formal, como um evento mesmo, né? Para desenvolver. O motivo do feedback é desenvolver, não é ficar dando bronca, né? Então a gente tem que tratar o
só bem mesmo, não tem como. Hein? Aqui, só um momentinho, por favor. Tem mais perguntas, a Karen falou aqui. A Karen perguntou o seguinte. Karen, se você ainda estiver na sala, se manifeste, viu? Por favor, dê um joinha, eu gosto de ver os joinhas. A Karen deu joinha. Karen, sim. Coraçãozinho, confete, para a gente ver que o pessoal está prestando atenção, né? Essas Sim. novas implantações serão para todos os tipos de empresas. Você já respondeu que sim, né, Eduardo? Sim. Todas. A lei não teve distinção, sabe, Não Rodrigo? teve distinção. Ângela Quintino, qual a responsabilidade direta do líder na prevenção desses riscos? Direta? Acho que chega até uma questão de ética, né? Porque se Ângela, a pessoa está vendo que tem problemas e não fala nada, ela está sendo conivente, né? aí vem deixa eu interpretar a pergunta da Ângela. Primeiro, inclusive, semana que vem, dia 26 e 27, eu vou ministrar uma palestra online para líderes de uma empresa grande de logística lá de São Paulo, falando sobre segurança psicológica. Preparei o material ontem, inclusive, vamos falar sobre segurança psicológica, e vamos ter 2 palestras, Ângela, lá, para líderes, segurança psicológica, falando para o líder e para os funcionários. Olha que interessante. E para os líderes, a gente fala muito o seguinte: a segurança psicológica dentro da organização, a base é a liderança. Por quê? Porque a liderança tem o poder de conduzir ações, tarefas, metas, ela tem o poder de contratar, ela tem o poder de demitir, então ela tem poder direto sobre as pessoas, de uma forma ou outra, direto ou indiretamente. Então, do jeito que o líder se comporta, ele transfere aquela energia para as pessoas. Ele transfere a energia. Né? Então, o líder experimenta chegar em casa bravo com coisas do teu serviço lá, né? Chateado pra caramba, e vai descontar na tua família, no seu marido, na tua esposa, nos teus filhos. O clima da casa fica pesado porque você como líder da casa, você trouxe aquele clima para dentro de casa. Então, no serviço, a mesma coisa. Os líderes, eles têm muita responsabilidade no clima. E aí eu vou interpretar a pergunta da Ângela como na prevenção desses riscos, que ela perguntou. Então, na prevenção. Então, o líder, ele tem por obrigação estimular as pessoas a participar dos eventos. Se ele receber o conteúdo e ele tem a obrigação de disparar, que seja o vídeo, que seja o conteúdo para as pessoas, fazer grupos de reunião para falar sobre o tema, ele tem como obrigação fomentar aquilo dentro da empresa. Porque às vezes a empresa vai receber o conteúdo e vai deixar para lá, e não é assim. O líder tem que fomentar aquilo para ele poder até se proteger. Futuramente alguém vai falar que ele está assediando moralmente, assim, e vai falar, opa, peraí, eu estou fazendo todas as ações aqui, tudo direitinho, estou acompanhando. Conscientização do líder. Excelente. Então, você respondeu as 2 perguntas. Qual a responsabilidade direta do líder na prevenção? E a próxima pergunta que é, o gestor pode ser responsabilizado por falha na prevenção? Sim, pode, né? Então, sim. Se tem um alinhamento e ele não está seguindo o alinhamento, ele vai ser responsabilizado, né? A pergunta foi antes aqui foi da Ângela, né? E a pergunta abaixo aqui, se o gestor pode? Sim. Principalmente porque na lei fala muito explicitamente sobre assédio moral e assédio sexual também. Então, a lei é muito explícita quanto a isso. Eduardo, aqui, ó, a NFSCM está perguntando o seguinte: quais ações simples o RH e a empresa podem começar a aplicar hoje, mesmo com poucos funcionários? Excelente pergunta. O que o RH pode fazer hoje, mesmo com poucos funcionários? O RH, ele pode começar a fazer o mapeamento de todos os cargos da empresa, chamar o pessoal da segurança do trabalho, pedir para eles colocarem no PGR, no GRO. Depois ele tem que fazer toda a parte de levantamento de dados dentro da empresa, levantamento e monitoramento. Ele faz toda a parte de levantamento e depois ele tem que começar a fazer toda a parte de intervenções psicossociais preventivas. Os conteúdos, as palestras, os grupos, convênio com psicologia, então tem muita coisa para fazer. É um programa inteiro de implantação. Beleza, pessoal, a gente já está caminhando para o final aqui. A Giovana perguntou aqui também. Aqui foi o contratar a Giovana, lá da PGD, perguntou o seguinte:
contratar a análise psicossocial junto à elaboração dos laudos de segurança pela clínica de trabalho é suficiente? O que eu falei, Giovana, então vamos lá, contratar a análise psicossocial junto à elaboração de laudos. Só a elaboração de laudos, Giovana, e a análise, porque a análise psicossocial você vai jogar no PGR. A elaboração de laudos é como se você fosse, não sei se é isso que ela quer dizer, mas elaboração de laudos em termos de pesquisa dentro da empresa, de levantamento de dados, aí fica faltando a parte de ações preventivas, Giovana. Sabe? Fica faltando a parte de ações preventivas. A parte bem da área da psicologia mesmo, de conteúdos, de palestras, de ações contínuas. Tá? Então, é o que eu falei, é um trabalho em conjunto, tá, Giovana? Obrigado pela pergunta. E agora, finalmente, a Jordana está perguntando aqui, ó, como o gestor pode identificar riscos psicossociais no dia a dia da equipe? Sim. Vamos só, Jordana, eu vou só separar uma questão. Riscos psicossociais, eu vou falar de potencial psicossocial. Então, qual que é o potencial psicossocial daquele cargo? Tá? É um conteúdo. Agora, se você falou assim, como que eu posso identificar o que está acontecendo no dia a dia, o que está acontecendo no dia a dia que entra nos riscos sociais, perfeita a tua pergunta, em termos principalmente de pesquisas e levantamento de dados com relatórios. Tá? Agora, lógico que no dia a dia você vai passar num setor ou outro, você vai ver sinais, sabe, Rodrigo? Sabe aqueles sinais que a empresa dá para gente? Por exemplo, o pessoal vai almoçar, nem todo mundo almoça junto, ninguém está nem para ninguém, o pessoal vai embora, não tem interação, você tem pichação no banheiro, você tem pessoas pedindo para sair o tempo inteiro, o seu turnover é absenteísmo, o pessoal chega atrasado, não está nem para você mais, já estão querendo ver outra empresa para trabalhar, o engajamento é pouco, a entrega é pouca, aí você começa a ver que o clima não está favorável. Tá? Lógico que aí isso tudo tem que estar documentado, né? Muito boa pergunta. E aí a Karen falou aqui embaixo, a pergunta da Jordana sobre como o gestor pode identificar os riscos do dia a dia da equipe, minha dúvida também. Karen, me dá um ok se eu, a Karen Carla, me dá um ok se eu já respondi essa pergunta, ou se quer que eu complemente ela, Karen? Ok? Beleza, Carla, obrigado. A Dina diz, amigo, muito obrigado por participar desse evento. E financeiro Punk, as fiscalizações. Quais são os principais pontos da NR1 que os auditores analisam? Tem algum específico? Peraí, Eduardo. Habilita seu sonho de novo. Por favor. Ok. Opa, agora meu som está saindo. Desculpa, perdão. Muito bom, muito bom, muito bom. Vai lá. Então, a pergunta, repete, por favor, sobre quais pontos principais os auditores vão... Isso, as fiscalizações são quais pontos principais da NR1 que os auditores analisam? Tem ponto principal, Isso. é um conjunto? Não, Acho é que um é um conjunto. né? É o É o ASO, conjunto. os controles psicossociais, é o conjunto da É o obra. PGR, são todos os relatórios de segurança do trabalho, se estão de acordo com a NR1 e psicossociais. São as ações de investigação, levantamento de dados e as ações preventivas. Se você estiver fazendo só um deles, fica capenga. Então você tem que ter um conjunto. Ele vai querer saber o seguinte, ele chega na tua empresa e fala assim, tá, vem cá, os teus relatórios de segurança do trabalho estão ok? Tá aqui, primeira coisa. Ok. Tá, o que você está fazendo aqui para levantar os riscos psicossociais? Qual relatório? Pesquisa, alguma coisa? Tá ok. Quais são as ações que você está fazendo? Ok. E aí você tem que listar. Então é um conjunto. Ótimo. Então, convidamos todos vocês a registrarem a participação do evento, tire uma foto da tela, publique nos stories e marque nosso perfil, @dinastia contábil. Maravilha. Então, se alguém... Eu vou tirar uma foto aqui, o Gabriel que está falando isso aí, eu vou tirar uma foto e capturar a tela aqui, só um momentinho.
E depois também, deixa eu pegar aqui captura de tela. E vou marcar o Instituto Derrida. Instituto DHI. Não, vamos abrir a câmera, todo mundo? Sim. O que Uau. você acha? Cabe todo mundo na tela? Tem pessoas pra caramba. Ó, captura de Isso é tela. bom, hein? Todo mundo participando. Aí sim, muito bom, pessoal, obrigado. Espera aí. Vou deixar o pessoal abrir a tela. Olha, tanta gente bonita. Que show. Ó, um monte de gente não abriu a câmera. Deve estar tudo desarrumado, né? Será que eu conheço alguém aqui, gente? Será que alguém que me conhece? Cadê, viu, pessoal? Ó, Fiquei curioso. Será que alguém me conhece? Eu conheço alguém? Não sei. é muito bom ver vocês. Brevemente a gente vai fazer evento presencial, porque é muito bom evento presencial também, né, Eduardo? Vamos, top, super top. O Paulo Eduardo, Jordana, Vitória, Adriana, André, Samara. Que legal. Acho que eu vou tirar foto assim mesmo. Então, vamos ver aqui, peraí. Só um momentinho. Peraí, eu vou tirar de novo. Só um momentinho, por favor. Ah, o Rodrigo vai passar perfume, só falta. Ai, ai. Pessoal do marketing da dinastia, rapaz, olha o pessoal. Passou perfume, Rodrigo? Agora eu voltei aqui, eu pedi para minha equipe tirar foto, que eu não estava sabendo tirar foto aqui. Ah lá, vamos lá. Capturou a tela, Gabriel? Então, pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Depois eu vou compartilhar o telefone do Derrida também, Instituto THI, com todos, certo? E acredito que eventos como esse só reforça a nossa intenção em colaborar com os empresários, né, Eduardo? Sim, sim, sim. Estamos à disposição, vocês podem procurar no telefone, que aí, Rodrigo, a gente fala umas soluções que a gente tem para que as empresas atendam a lei de forma simples, barata e rápida para atender a lei, porque hoje a gente quer, eu conversei com alguns empresários e assim, em vez de fazer um plano gigante, construir todo um plano gigante, tem empresas que quer construir alguma coisa bem estruturada, mas tem empresas que quer fazer o mínimo ali para poder oferecer o básico bem feito. básico bem feito, tá? Básico bem feito e de uma forma barata. Eu vi lá que você tem planos com um valor menor que R$300, né? Tem. A partir de R$250, na empresa está ok. Para a pessoa já ficar dentro da regra e da norma. Sim. Quero agradecer você por ter participado aí, Eduardo. Quero agradecer todo mundo. Vou dar uma atenção especial aqui à Gleuza. Vou separar uma mulher para a gente dar atenção especial, né? E a Gleuza é uma pessoa que eu admiro, que eu gosto muito. Muito obrigado. Vou agradecer todas as mulheres. Tem professora aqui, a professora Adriana. Olha, Giovana, Karen, que está aqui na minha tela agora, viu, pessoal? Não estou escolhendo, não. A Regiane, muito obrigado. Agradecer também a minha esposa, que estava aqui frequentemente, o Helder Jurem, que está aí também. Muito obrigado a todos. O vídeo, como eu falei no início, ele foi gravado. Então, à medida que vocês saírem aqui, eu vou deixar ele disponibilizado depois, provavelmente lá no YouTube, tá bom, pessoal? Muitíssimo obrigado. Falar do YouTube, quem quiser me seguir lá, canal do Derrida no YouTube também, fica à vontade. Instagram, Eduardo Derrida, canal do Derrida no YouTube também. Beleza. Então, até a próxima. A gente sempre vai fazer isso, brevemente a gente manda para vocês novamente, tá bom? Outro treinamento. Muito obrigado. Até mais, tchau, tchau, pessoal. Tchau.